Bom dia, nono ano, tudo bem? Bom, hoje nós iremos encerrar o caderno 2, né? Na página 100, nós temos um esqueminha sobre o que você aprendeu. E aí nós temos aí semântica, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e qual é a função do gênero verbete de enciclopédia. Então vamos lá. Primeiramente, no quadro nós temos semântica, né? O que seria semântica? É a parte da língua portuguesa que estuda o significado das palavras, né? Então seria semântica. Na língua portuguesa nós temos bem dividido entre morfologia, né? Que é a formação de palavras. Depois nós temos a sintaxe, né? Que é a aplicação dessas palavras. Então quando nós estudamos, por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto, os verbos transitivos, intransitivos, né? Toda essa parte gramatical nós temos dentro da sintaxe. E a semântica, que é o significado das palavras na aplicação, né? Então, por exemplo, quando nós estudamos, fazemos então a comparação entre lar, casa, moradia, né? Não é só o que ela significa aparentemente, né? Na estrutura casa, mas é o que ela pode representar na utilização em uma oração, em uma frase, né, em um texto, por exemplo. Então, semântica é a parte que estuda o significado das palavras. Sinônimos são palavras que, quando empregadas em um mesmo contexto, têm o mesmo significado. Antônimos são palavras que apresentam significados opostos. Homônimos são palavras com significados diferentes, mas que escrevem e pronunciam de modo idêntico ou parecido, né? Então, o homônimo é isso. E o parônimo são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da forma parecida, né? Então, quando a gente fala assim, emigrante, imigrante, são escritas de maneira diferente, têm significado diferente, mas pronuncia-se com uma certa semelhança, né? E qual é a função social do gênero verbete enciclopédia? É a construção do conhecimento e a propagação de informação, porque você vai à enciclopédia para buscar informação sobre determinado assunto, ok? Depois nós temos, para finalizar, coisas antigas, um pequeno texto, e vem aqui na número 1. O título da crônica, Coisas Antigas, remete a que elementos? Explique sua resposta. Então ele remete à ideia de que alguns objetos, como chapéu, guarda-chuva, o telefone ou o carro, por exemplo, que existem há muito tempo, por isso são considerados antigos, né? Que mudam de forma, de cor e estrutura, mas alguns ainda permanecem como eram. Na número 2, pergunta o seguinte: qual é a transitividade do verbo pendurar no excerto? No excerto, né? Explique. Então, trata-se de um verbo transitivo direto. Por quê? O objeto direto é o guarda-chuva, né? Que é objeto direto, lembrando que ele vem diretamente ao verbo, sem nenhuma preposição. Em simpatia por ele, temos que tipo de regência? Em simpatia por ele, a regência nominal, porque o substantivo simpatia tem como complemento o termo ele, né? Então, por isso, o nominal. Na número 3, pergunta o seguinte: os vocábulos destacados apresentam que tipo de relação semântica? Quando fala melhores e piores. Então, eles são antônimos, porque eles são sentidos opostos, tá certo? A número 4 pede para você classificar as orações coordenadas destacadas. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas. Oração coordenada assindética, né? Porque ela é bem divididinha aí. Letra B. Oração coordenada sindética aditiva, por conta da partícula e, adicionando. Letra C. Mas, então, adversativa. Oração coordenada sindética adversativa, tá certo? E meu pai os comprava lá. Oração coordenada também assindética. Então, a letra A e a letra D, assindética. Letra B, aditiva. E a letra C, adversativa. Ok? Então, mais tarde, aguardo vocês às 11 para fazermos o nosso trabalho avaliativo. E não esqueçam de marcar presença. Um grande abraço e tenham um bom dia.